Muito dinheiro e pouca bola para um trio de jogadores que tem incomodado no São Paulo. Preciso te explicar também sobre o interesse do São Paulo na manutenção de um atacante que faz sucesso com um dos parceiros do tricolor, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre um atacante que passou uma série de jogos treino e amistosos pela base do São Paulo, deixou excelente impressão e que o tricolor tenta manter a informação do UOL da conta de que Mataios Tsitsikas, esse é um grego de 18 anos de idade que pertence ao Stuttgart, pode ficar no São Paulo, pelo menos essa é a ideia. E aí a gente precisa voltar um pouquinho para que você entenda essa história. São Paulo fez uma série de parcerias com outros clubes para a base. Entre esses clubes está o Stuttgart, que esteve no Brasil nos últimos dias participando de jogos e torneios. E esse camisa 9, o Mataios, deixou excelente impressão nos dirigentes do São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, até conversei com o Douglas Schwartzman, que é o diretor das categorias de base, e ele se referiu a esse atleta como alguém com muito potencial, por carregar o adversário, por ter drible, força, saber escorar, fazer bem o pivô. É o camisa 9 do Stuttgart e o São Paulo está tentando convencer o time alemão a deixá-lo por aqui para fazer um intercâmbio no Sub-20. São Paulo que já deixou atletas do seu Sub-20 em intercâmbio lá no futebol alemão. A chance disso acontecer por agora é pequena, até porque esse jogador é peça importante no Stuttgart para o início da temporada, mas o São Paulo, se não conseguir mantê-lo agora, vai fazer esforços para trazer o jogador no fim do ano, que equivaleria à metade da temporada do futebol europeu. Segundo o Douglas Schwartzman, esses intercâmbios podem ser super importantes para trazer jogadores importantes, mas também para dar experiência para atletas do São Paulo que vão vivenciar o mundo europeu por conta dessas parcerias. Hora de falar sobre o São Paulo e sobre um trio que custa muito e entrega bem pouco, pelo menos no ano de 2025. Lucas Moura, Oscar e Caleri são de longe os jogadores mais bem pagos do elenco do São Paulo, mas são também aqueles que mais decepcionam na atual temporada. Os três machucados nesse momento. Lucas Moura, cujo salário é de 1.800.000 por mês, só fez 13 partidas no ano, com 3 gols e uma única assistência. O Oscar, que custa R$1,5 milhão apenas ao São Paulo, há também a ajuda de um parceiro com parte dos vencimentos dele. O Oscar soma 21 jogos com 2 gols e 5 assistências. Já Caleri, que só volta a atuar no ano que vem por conta de um problema no joelho, que ganha R$1.300.000 por mês, soma até aqui 18 jogos, 3 gols e 4 assistências. Só a título de comparação para você entender como a performance desses jogadores é ruim, o São Paulo disputou 37 partidas na atual temporada e fez 47 gols, o trio bastante abaixo. Pergunta que eu deixo é: qual dos três te decepciona mais em 2025? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, para completar sobre o São Paulo, tricolor que enfrenta o Juventude nessa quinta-feira no fechamento da rodada, jogo em Caxias do Sul e super decisivo na briga contra o rebaixamento. Luiz Gustavo Pity Martinez está sendo especulado no São Paulo. Cara, outro dia o Pity foi titular do River Plate em jogo importante de Campeonato Argentino, tô tentando lembrar qual foi o jogo, ele até deu passe pro gol do Borja, foi contra o Platense. Não tá jogando com muita frequência não, por exemplo, Inter de Milão, banco, não saiu do banco. Contra o Platense, jogou 33 minutos. Contra o Instituto, não saiu do banco de reservas. O grande ponto é que certamente lá no River Plate, o Pity deve ter um salário bastante elevado. E hoje o São Paulo não tem capacidade financeira para grandes investimentos, tá? Marcos Alves, Nicola, o São Paulo deve buscar um meia para substituir o Oscar. Marcos, eu mandei essa pergunta para o Júlio Casares ontem, deixa eu buscar aqui nas minhas anotações, mas é no WhatsApp. Você cogita trazer meia depois de perder o Oscar? A resposta foi que não é uma prioridade, que o São Paulo tem muitas dificuldades financeiras e vai seguir a risco o FIDIC e todo o planejamento orçamentário, e hoje a prioridade se dá por encontrar um lateral e mais um ponta, tá bom? Mas se pintar um bom negócio, não dá para descartar. Silvonei Tadeu, o ex-zagueiro do Sevilha, o Diego Carlos, está de saída do Fenerbahçe, a cria de Cotia. Poderia averiguar se existe a possibilidade de ser o zagueiro que o São Paulo, com quem o São Paulo está negociando? Silvonei, printei sua mensagem e já vou repassar adiante, tá? Como eu já mandei 2 mensagens para uma pessoa do São Paulo, eu vou mandar para uma terceira. Peraí.
ouviu esse nome no SP? Bora falar agora sobre Gustavo Scarpa, que foi aquele que mais queimou o seu filme com toda a confusão vivida no Atlético nas últimas horas. Quero acrescentar também que o Scarpa foi acompanhado bem de perto pelo São Paulo. Posso assegurar que no tricolor o Scarpa seria visto como uma grande contratação. Pois bem, primeiro quero falar sobre a situação do Scarpa no Galo. Ele é apontado por dirigentes e também por homens do departamento do futebol como o grande articulador de toda essa rebelião, que quase culminou numa debandada de jogadores do Atlético. Desde a semana passada, quando eu informei sobre 2 reuniões entre jogadores e dirigentes, era o Scarpa o mais revoltado com a falta de pagamento e de cumprimento das promessas que haviam sido feitas pelo Atlético. O Scarpa levou o caso para uma notificação extrajudicial, embora não tenha tido a mesma coragem do Rony de procurar a justiça. Diante desse cenário, tenho certeza que ninguém no Galo vai admitir, mas o Scarpa perdeu, queimou o filme com dirigentes. Ouvi até que um dos acionistas cogitou a possibilidade de pedir a negociação do Scarpa para que ele saísse do grupo e não fizesse mais parte do elenco. A tendência é que exista uma composição, especialmente a partir da quitação de todas as dívidas que estão pendentes. O pagamento deve começar a ser feito a partir dessa quarta-feira. Onde é que o São Paulo entra nessa história? Em meio a todo um noticiário de ações e notificações, São Paulo foi avisado de que o Scarpa estava cogitando deixar o Atlético. E o Scarpa é muito bem avaliado pelo pessoal da comissão técnica e também pela diretoria. A única chance de o São Paulo levar essa história adiante é se o Scarpa conseguisse a rescisão do contrato via justiça, até porque ele já fez 14 partidas no atual Campeonato Brasileiro e somente via justiça que ele poderia estar autorizado para jogar em outro clube nacional, mesmo tendo ultrapassado o limite de 7 jogos no campeonato. No fim das contas, com a promessa do pagamento das dívidas, a tendência é que o Scarpa continue por lá e abra mão dessa ação na justiça, o que inviabiliza qualquer possibilidade de transferência pro tricolor. Ah, só mais uma. Gustavo Scarpa e Lianco, ao que parece, andaram se desentendendo nas redes sociais. O Lianco chegou a fazer uma postagem falando o seguinte: família? Interrogação, jamais. Uma vez Galo, 3 pontinhos. O Scarpa, a partir dessa postagem, escreveu o seguinte: incrível como tem os aparecidos nesse meio. Aqui a gente é de verdade, ídolo. Sem fazer média, sem puxar saco de ninguém e sem pagar simpatia. O Scarpa deixou essa postagem por 2 minutos e depois a retirou, já sabendo que ela seria alvo de muitos prints e ficaria eternizada. E você, como vê toda essa situação? Que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o São Paulo Alan Franco. O que falta para a renovação do contrato do zagueiro argentino? Negociação que já se arrasta desde o final do ano passado. Contei para vocês que havia otimismo por parte da diretoria do São Paulo. Isso porque entre São Paulo e Alan Franco está tudo certo. Salário, direito de imagem, luvas, renovação para lá de importante, até porque o vínculo se encerra em dezembro e o Alan Franco já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro interessado. As partes deram as mãos, mas não houve o anúncio dessa extensão do contrato porque o São Paulo ainda tenta se acertar com o representante do atleta. Quando Alan Franco foi contratado do futebol americano, São Paulo criou uma dívida com esse empresário e que até agora não foi paga. O Tricolor já conversou recentemente com o empresário propondo o parcelamento. Uma parte paga à vista e o restante em algumas parcelas. Falta o ok do empresário. Nada que vá impedir o Alan Franco de ser anunciado, de o Alan Franco continuar. Mas o argentino pretende apenas anunciar sua permanência depois que tudo tiver acertado também com o seu empresário. Excelente notícia de um atleta supervalorizado, o melhor do São Paulo nas últimas temporadas na zaga e que já era alvo de outros clubes brasileiros. Só para arrematar sobre o São Paulo, Lucas Moura deve voltar às atividades no campo. Na próxima semana você vai lembrar que na última sexta-feira ele passou por uma infiltração que diminuiu consideravelmente as dores no seu joelho. Se a partir da semana que vem esse quadro de menos dor se mantiver com os trabalhos em campo, a tendência é que ele volte a jogar em 3 de agosto contra o Internacional ou na Copa do Brasil, jogo seguinte contra o Atlético Paranaense.
Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega aqui deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Tricolor Paulista, combinado? Hoje tem jogo entre São Paulo e Juventude, daqui a pouco, né, a bola vai rolar para me emplacar o São Paulo ganhar esse jogo de 2-0. Deixa aí no comentário para você quanto que vai ser o jogo de hoje, deixa aí seu palpite. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo, vamos que vamos.